Em 1942, em um laboratório isolado na periferia de Chicago, uma equipe de físicos liderada por Enrico Fermi observou algo que nunca havia sido registrado na história natural da Terra. Uma reação que se sustentava sozinha, alimentando-se da própria destruição. Naquele momento, enquanto as agulhas dos medidores oscilavam, a humanidade não estava apenas criando uma nova forma de energia. Estava atravessando uma fronteira invisível, onde a capacidade técnica de controlar a matéria superou, pela primeira vez, a capacidade ética de prever as consequências. O que aconteceu naqueles minutos não foi apenas um avanço científico, foi o início de uma engrenagem que colocou pessoas comuns, cientistas e soldados sob uma pressão que transformou decisões cotidianas em dilemas morais irreversíveis. O medo de que o inimigo chegasse lá primeiro não era apenas uma estratégia de guerra. Era a desculpa perfeita para ignorar o que estava sendo construído nas entranhas daquele projeto. A pergunta que paira sobre esse momento, e que ainda ecoa décadas depois, não é sobre a física da bomba, mas sobre o comportamento humano quando o peso da descoberta supera o instinto de preservação. Porque diante de um risco evidente, a ambição técnica sempre pareceu mais urgente do que a segurança da própria espécie. A história do Projeto Manhattan é frequentemente contada como uma corrida gloriosa ou um pesadelo inevitável, mas, ao olhar para os documentos originais, o que se vê é um colapso gradual da responsabilidade. No início, havia curiosidade intelectual. Muitos dos envolvidos eram refugiados da Europa, cientistas que fugiram da perseguição e traziam consigo um medo visceral do que o fascismo poderia fazer se alcançasse o poder atômico. Esse medo inicial serviu como um combustível emocional poderoso. Ele convenceu mentes brilhantes de que, para salvar o mundo, era preciso criar o dispositivo capaz de destruí-lo. Mas conforme o projeto crescia e as equipes se tornavam gigantescas, a responsabilidade se diluía. Em Los Alamos, a rotina não era feita de grandes revelações épicas, mas de intermináveis cálculos, reuniões de orçamento e o tédio de esperar por materiais que nunca chegavam. O distanciamento emocional é uma ferramenta de sobrevivência. Quando o seu trabalho diário consiste em testar detonadores, calcular raios de destruição ou prever a dispersão de radiação, você para diversidades e começa a ver variáveis. O colapso ético ocorre no silêncio do escritório, quando a pergunta moral é substituída pela pergunta sobre a viabilidade técnica. A pressão social dentro daquele ambiente era sufocante. Existia um senso de urgência que impedia qualquer pausa para reflexão. Quem questionava era visto como um obstáculo, alguém que não entendia o perigo real que a Alemanha representava. O sistema foi desenhado para que ninguém tivesse a visão completa. Cada departamento cuidava de uma engrenagem, sem saber exatamente o tamanho da máquina que estavam montando. Isso é um padrão recorrente nas grandes catástrofes humanas, a compartimentação do trabalho. Quando você divide uma tarefa monumental em pequenas partes triviais, você retira o peso da culpa dos ombros de cada indivíduo. Ninguém é responsável por uma explosão se o seu único trabalho era parafusar uma peça metálica. A rotina em Los Alamos tinha um contraste bizarro. Havia festas, casamentos e a vida correndo dentro de uma cerca de arame farpado. As pessoas comuns ali dentro eram como qualquer outra, lidando com problemas de convivência, estresse e a necessidade de se sentirem parte de algo maior. Essa normalidade é o que torna o relato tão perturbador. Eles não eram monstros planejando a destruição, eram pessoas comuns que se convenceram de que estavam no lado certo da história e que o fim justificaria qualquer custo. Mas o que acontece quando o inimigo, que você jurou derrotar, já não representa mais uma ameaça real? Em 1944, a inteligência americana confirmou que o programa nuclear nazista não estava nem perto de conseguir um resultado funcional. A justificativa moral que impulsionava a equipe, o medo de ser atingido primeiro, simplesmente desapareceu.
E, no entanto, a máquina não parou. Pelo contrário, ela acelerou. Aqui surge o ponto central de ruptura. Por que continuar? A resposta não está em um inimigo externo, mas na inércia burocrática e no orgulho da própria ambição. O custo financeiro já era tão alto, o prestígio dos envolvidos estava tão em jogo e o investimento de anos parecia tão desperdiçado se não houvesse uma conclusão, que a decisão de seguir adiante tornou-se, ironicamente, a única escolha possível. Não se tratava mais de salvar o mundo, mas de justificar a existência da própria criação. O sistema agora exigia um resultado. A pressão para entregar o produto final tornou-se maior do que a preocupação com os efeitos da sua utilização. Os cientistas, que antes debatiam a ética, agora se preocupavam se o dispositivo funcionaria conforme as especificações. É um momento de transição invisível, onde o criador deixa de ser o dono da ideia e passa a ser escravo da sua própria obra. Quando o teste Trinity aconteceu, em 1945, o brilho no deserto do Novo México não foi o de um novo sol, mas o clarão que revelou a falha básica do comportamento humano, a incapacidade de interromper um processo destrutivo uma vez que ele alcança a escala de um projeto nacional. Após o sucesso do teste, as implicações começaram a vazar para a realidade das decisões políticas. O uso das bombas no Japão não foi um acidente, nem um momento de loucura isolado. Foi a aplicação fria de uma lógica que já estava consolidada muito antes de o botão ser apertado. O governo, os militares e parte dos cientistas já tinham se acostumado à ideia de que a arma existia para ser usada. O pensamento de que uma demonstração de força seria suficiente, sem a necessidade de causar destruição direta, foi rapidamente descartado. A eficácia da arma, medida em capacidade de aniquilação, tornou-se o único critério que importava. O que sobrou depois de tudo isso foi uma espécie de ressaca moral. Muitos dos que participaram do projeto passaram o restante de suas vidas tentando lidar com o que tinham criado, oscilando entre o orgulho da proeza técnica e o horror da consequência. Outros se refugiaram na necessidade técnica, argumentando que se não tivessem sido eles, teria sido outra pessoa. Esse argumento, embora historicamente plausível, ignora a responsabilidade individual que cada um carregou ao escolher permanecer dentro do sistema até o fim. A história nos mostra que, sob pressão extrema, a ética não é a primeira coisa que desaparece. Ela é a primeira coisa que é redefinida para servir ao objetivo atual. Ao olharmos para as ruínas daquela época, os documentos sigilosos, as instalações abandonadas e o legado de uma tecnologia que ainda hoje mantém o mundo em um delicado equilíbrio de medo, percebemos que o maior risco não é a tecnologia em si. O maior risco é a nossa própria disposição em aceitar a compartimentação da moralidade. Quando aceitamos ser apenas uma parte pequena de uma engrenagem que não controlamos, perdemos a capacidade de dizer não, mesmo quando o resultado é a destruição total. A conclusão a que chegamos, olhando para trás, é que não precisamos de um mundo de vilões para produzir uma catástrofe. Precisamos apenas de um ambiente onde as pessoas comuns, pressionadas por prazos, metas e a necessidade de pertencimento, decidam que é mais fácil continuar do que parar. O verdadeiro perigo da natureza humana, revelado em 1945, é a nossa facilidade em trocar a responsabilidade pelo conforto de acreditar que o que fazemos é apenas o que nos pediram para fazer. E enquanto essa mentalidade persistir, a história não apenas será escrita, ela será constantemente repetida, mudando apenas o cenário e o nome da arma. A pergunta que resta não é se seremos capazes de criar algo mais destrutivo, mas se seremos capazes de, um dia, ter a coragem de parar antes que o brilho no horizonte se torne, de fato, o último que veremos.